Olá, pessoal. Professora Daiana do Carmo Edaes. Hoje falo para vocês sobre antropausa, mitos e verdades. Porém, antes mesmo de falar de antropausa, esse tema não utiliza-se mais. Hoje, o termo utilizado é deficiência androgênica do envelhecimento masculino, chamado aí de DAEM, ou hipogonadismo tardio do adulto. Diferente da mulher, que nós falamos menopausa, da mulher, ela deixa de produzir o estrogênio, que é o hormônio feminino. No homem não existe essa pausa. Simplesmente ele começa a ter lentamente uma redução progressiva na produção do testosterona. Então, andropausa não se fala mais, mas sim deficiência androgênica do envelhecimento masculino, da AEM. E algumas perguntas muito comuns sobre a DAEM. Então, o desejo sexual e as ereções diminuem? Isso é verdade. Com a diminuição do nível de testosterona, a libido é o número de ereções espontâneas, as que ocorrem durante o sono, por exemplo, também são mais reduzidas. De qualquer forma, nós estamos falando aí de um procedimento, de um processo lento. Não acontece da noite para o dia, mas sim gradativamente vai se diminuindo aí a quantidade de produção de testosterona. Todos os homens com mais de 40 anos com disfunção erétil e diminuição do desejo sexuais padecem de antropausa? É mito, tá? Antes de qualquer afirmação definitiva, o paciente com alguns sintomas deve fazer uma avaliação totalmente específica para determinar a causa dessas situações. Então, nós não podemos confirmar, mediante a diminuição do desejo sexual e a disfunção, se tem ligação ou não com a antropausa. Então, é mito. Qualquer homem com disfunção sexual precisa de testosterona? É mito, tá? Então, tal como no caso anterior, antes de mais nada, deve ser feito o quê? Um diagnóstico com o objetivo de estabelecer o tratamento adequado para aquele homem. Depois, o especialista dirá se os hormônios ou hormonas são um tratamento adequado ou não para este homem. Então, tem os seus sinais e sintomas, mas tem que ter feito um diagnóstico para realmente mencionar se precisa de testosterona ou não. Existem fatores que podem acelerar a antropausa? Isso é verdade. Então, a partir dos 30 anos, o envelhecimento normal do homem já provoca uma queda de 1% dos níveis de testosterona. Então, essa porcentagem aumenta o quê? Gradualmente a partir dos 45 anos. Então, no entanto, os homens com fatores de risco, como diabetes, hipertensão, colesterol e obesidade, provavelmente terão uma descida maior e mais brusca dos níveis de testosterona. Ao aumento das mamas, isso é verdade. A gordura corporal vai aumentar com a antropausa, com a DAEM, e pode causar aí processos de ginecomastia e a sensação de maior sensibilidade ou inflamação nas glândulas mamárias do homem. Acontecem transtornos no sono? Sim. Então, as alterações hormonais, elas podem afetar os padrões de sono, tanto dando insônia, como uma sensação de sonolência contínua, ainda que possam não ser de forma grave, essas alterações se prolongam no tempo, então deve ser consultado um médico.
Os sintomas da EN são sempre iguais? Então, é mito, tá? Os sintomas, eles variam de acordo com a taxa hormonal. No início do quadro, por exemplo, não interfere na saúde do homem. Quando há uma queda muito acentuada, muito elevada desses hormônios, pode ocorrer aí desde a diminuição do libido, alteração de humor, irritabilidade, sensação de cansaço, uma dificuldade de concentração, perda da memória, depressão, distúrbios do sono, a sensação de perda de energia, ou seja, indisposição, anemia, a redução de massa muscular e óssea e disfunção erétil, nessa determinada ordem. Então, isso em casos de uma queda muito acentuada de hormônio. A obesidade é um dos fatores de risco da deficiência androgênica do envelhecimento masculino? É verdade. A obesidade, ela está associada, inclui não somente a obesidade, a gente sabe que muitas das vezes a obesidade, ela vem acompanhada de uma hipertensão, de um diabetes, do sedentarismo, do tabagismo, álcool em excesso e de, outras patologias aí, né? Presença de gordura no sangue, colesterol, triglicérides. Então, a obesidade é um dos fatores que estão associados, porém, pode incluir outros fatores além da obesidade. Homens com a deficiência androgênica do envelhecimento masculino têm mais chance de desenvolver outras doenças? É verdade. A diminuição da taxa de testosterona no homem pode facilitar o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, síndrome metabólica e também a osteoporose, que apesar de falarmos muito da osteoporose, ela também pode acarretar homens com esse declínio em questão do testosterona, como outros sintomas aí, outros desenvolvimentos de outras doenças. Mas o testosterona em nível abaixo no homem pode desencadear uma osteoporose também, como doenças cardiovasculares, como também a síndrome metabólica. E para finalizar, todos os homens precisam fazer reposição hormonal? Então, a reposição hormonal, ela só é necessária quando o nível de testosterona é inferior a 200. Isso realizado aí no exame de sangue. Quando associado aos sintomas, ele vai ter que ser feito de uma forma bastante criteriosa, baseada no diagnóstico efetivo e na ausência de contraindicações, como a apneia do sono, câncer de próstata. Então, também é importante que todo homem que já realiza a reposição hormonal, ele seja acompanhado regularmente, assim como nós mulheres somos acompanhadas por um urologista. Isso para quê? Para avaliar a eficácia do tratamento e monitorar os efeitos adversos da reposição hormonal, que também pode ter efeitos adversos, assim como a mulher que faz a reposição ou a terapia de reposição hormonal. Espero aí que vocês tenham gostado. Deixe as curtidas de vocês, comentários e compartilhe os vídeos. E sexta-feira, o canal Foco na Caveira vai falar para vocês sobre a doença de Peyronie. Você sabe o que é essa doença de Peyronie? Quais são as causas, as prevenções e os tratamentos? Então, é só ativar o seu sininho, que sexta-feira este será o conteúdo do canal Foco na Caveira.